Grau. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Pod Grau, podcast aqui do Colégio Integral que você já conhece e muito mais do que simplesmente conhecer, que você já curte, já comenta, então já chega aqui na nossa live, aproveita para se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo e, claro, mandar, compartilhar com todo mundo que você conhece, que se interessa pelos conteúdos que a gente compartilha aqui. Para quem não me conhece, eu sou Carol Silveira, sou professora de redação aqui do colégio e anfitriã do nosso Pod Grau. E hoje, no nosso terceiro episódio, a gente vai discutir um tema bem interessante, mas antes de falar dele, eu quero dizer a você que nós temos mais 2 episódios para você já conferir sobre internacionalização do ensino, sobre gincana, que é uma temática que a gente ama muito, sempre com convidados contextuais. E hoje, obviamente, não seria diferente. Eu estou ansiosa para mostrar para vocês quem é que está aqui comigo. Na verdade, eu não vou conseguir mostrar todo mundo que está aqui comigo de primeira. Então, já senta aí e prepara aí um café, um suco, porque você vai assistir isso da melhor maneira possível, porque a nossa live hoje promete. A gente tem muitos convidados para discutir com a gente a questão do socioemocional, a importância de se desenvolver isso numa perspectiva de crescimento com empatia, até porque aqui na escola a gente sempre defende que a educação vai além da sala de aula e, para isso, a gente precisa do apoio da família, apoio de profissionais da área de saúde mental. Então, a gente vai explicar para vocês hoje o que é que a gente anda fazendo aqui na escola a respeito disso e te integrar, inclusive, com os nossos projetos. E, para isso, eu vou contar com uma equipe de peso e quero começar apresentando o meu diretor, professor Luiz Rocha. Fala, tudo bom, Carol? professor Luiz? Tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso Pod Grau. Maravilha. Tá à vontade? Tranquilo. Esse assunto é um tema maravilhoso, um tema que realmente diferenciado. Tá animado? Então, vamos Primeiro falar. podcast? Primeiro podcast. Olha aí, eu adoro quando vem gente aqui pela primeira vez, porque sempre tem um pouquinho de nervosismo, professor, mas daqui a pouco todo mundo fica à vontade, né? Vivi, inclusive, tava nervosa, tá mais leve agora, Vivi? Tô mais leve. Gente, essa é a Viviane Uchoa, a nossa orientadora aqui do ensino médio, e vai falar com a gente. Você é psicóloga também, né, Vivi? Qual a sua especialidade? Especialista em saúde mental e gestalt terapeuta também. Ah, tudo bem. É disso aqui que a gente quer falar. E além de Viviane e do professor Luiz Rocha, a gente está aqui com Márcia Frederico, que é a consultora do LIVE aqui no Colégio Integral. Seja bem-vinda, Márcia. Obrigada, tá um à prazer vontade. muito grande estar aí de novo, né, com vocês, agora nesse outro formato, podcast, para poder trazer um pouco, né, dessa fala e do pensamento sobre o socioemocional. Uhum. Você já gravou isso, um conteúdo com a gente? Nós já tivemos alguns momentos de webinar, Sim, de fazer encontros presenciais e online na escola, então a gente tem praticado um pouquinho, né, essa parceria. Ai, que legal. Bom saber que você está inteirada aí com tudo que está acontecendo, né? E o Pod Grau é uma forma da gente também disseminar esse tipo de informação e de conteúdo de maneira mais integrada, né? Na perspectiva de alcançar tanto os nossos alunos quanto as nossas famílias e toda a comunidade, né? Porque não é só a gente interno ao colégio que assiste. Mas vamos falar do nosso tema especificamente. Antes da gente começar especificamente para falar de saúde mental e do socioemocional e do LIVE, eu queria enfatizar, né, a importância da gente discutir sobre a formação do ser e da psique e do psicológico desses alunos desde a primeira, né, do primeiro segmento que a gente chama do Fundamental 1, passando pelo Fundamental 2, indo para o ensino médio. E a gente faz isso de maneira muito precisa há muito tempo, né, professor? Eu sei que a gente já teve vários nomes. Eu lembro que chamava de SOI antigamente, tinha um setor. Quais eram os outros? Serviço de orientação ao estudante. Ao estudante. Depois passou para algum outro nome, você lembra, Vivi? Esse setor do colégio? Não, mas sempre na busca de escutar o aluno, né? Uhum. A nossa proposta é olhar, escutar, acolher o aluno que está ali na frente e que traz as diversas temáticas, diversas questões e que às vezes só está precisando mesmo de um olhar mais atento. De uma escuta, né? Então, assim, eu como professora sempre acompanhei que existia um setor, a gente sempre teve orientadora, né? Uma coordenadora responsável pelos alunos, uma coordenadora responsável pelos professores. E hoje, mais do que nunca, ainda mais nesse contexto pandêmico e pós-pandêmico,
pós-pandêmico, né? Porque a gente já saiu da pandemia efetivamente, mas ainda está vivendo com isso. A gente tem trabalhado muito isso. Isso é uma característica do Colégio Integral, né? De uma escola com essa cara de casa e nessa perspectiva de acolhimento. Como é que o senhor vê essa relação, professor, enquanto diretor? Carol, o Colégio Integral, ele sempre, como um colégio familiar, né? Ele sempre se preocupa muito com a escuta, né? Com o cuidado em estar sintonizado com o que o aluno precisa, com o que o aluno sente. Não adianta... Antigamente pensava-se que a escola instruía, né, ensinava e a família educava. É um conceito que a gente vem entendendo há muitos anos. Só que hoje a gente vê que, na verdade, é um processo entre escola e família. A escola tem que entrar nesse processo, porque hoje, com o ritmo de vida, os pais, né, naquela correria de trabalho e tal. E as tecnologias também, né, professor? As tecnologias chegando e muitas vezes a gente pensa que o aluno vai chegar na escola já sabendo, né, conviver com todos, o seu emocional desenvolvido, a educação familiar básica já conduzida bem em casa, mas, na verdade, a gente percebe que hoje a escola tem que dar essa mãozinha, tem que chegar, né, junto desse processo e contribuir para esse desenvolvimento. E, sobretudo, na questão que o aluno, é importante essa educação, que ela traga uma completude ao aluno. Sim. Né? Que não seja apenas a questão de saber matemática, física, química ou algumas tecnologias adaptativas, mas, sobretudo, assim, uma escuta diferenciada. A escola tem que estar antenada com as necessidades do aluno, sobretudo nesse, né, período pós-pandêmico. E isso passa por entender que o aluno tem o seu intrapessoal, né? Aquela coisa do autoconhecimento. Sim, tem muito importante, né? É fundamental a questão de interpessoal, as relações dele, desde das suas relações pessoais dele, mas com a família, com os amigos, com o núcleo maior da família, com outros segmentos. A questão de saúde e lazer, que é muito importante. E a parte intelectual. E, por que não, também falarmos da questão espiritual. Né, o divino que tem dentro dele. Então, essa composição de todos esses elementos é que dá a ele uma completude, dá um sentimento integral mesmo. E, a partir daí, não tenha dúvida que ele vai poder lidar com as situações de forma mais tranquila, né, com o seu emocional desenvolvido. Então, a escola tem que parar e entender que essa atuação dela é fundamental, né, para dar essa paz, essa tranquilidade necessária. Perfeito. E estar em diálogo, né, com profissionais da área, né, que têm tanta bagagem, tanto conhecimento e trazem aí suas experiências para poder fazer isso acontecer no dia a dia, porque não é fácil, né, Vivi? E agora falando especificamente de você, porque a gente se acompanha, né, na rotina do colégio e, assim, eu costumo dizer que em colégio, cada semana é um flash. Tem uma frase clássica da novela que dizia que cada mergulho é um flash, assim, às vezes a gente planeja tudo bonitinho, né? Tem um cronograma, uma coisa muito bem estabelecida, mas cada dia, eu tô falando da semana no sentido, assim, ideal, mas acho que cada dia traz uma demanda, surgem coisas. Então, aconteceu uma coisa na família, um aluno tem uma demanda específica e tem que atender aquele aluno, e ao mesmo tempo tem projeto rolando, tem aulão, tem... Como é que é lidar, Viviane, com essa rotina de escola, pensando nessa perspectiva da saúde mental e do acolhimento desse aluno? Me conte. É um desafio, mas é um desafio muito prazeroso. Eu costumo falar que eu entro no colégio com uma organização. Eu saio de casa assim, eu tenho uma organização que hoje eu vou atender tais alunos, tais famílias, mas a dinâmica acontece de uma forma que eu tenho que priorizar alguns atendimentos, né? Eu tenho que priorizar algumas ações, porque, além de fazer esses atendimentos, nós temos o núcleo socioemocional, que fazemos ações lá dentro com os alunos, com a comunidade, né, de funcionários e famílias. Então, é uma dinâmica bastante agitada, mas quando eu chego no final do dia, que eu olho para trás e falo, poxa, eu consegui alcançar determinado aluno, eu consegui executar determinada tarefa, e isso é o que é o mais prazeroso, né? É gratificante, né? E a gente sabe que é um processo. Porque, às vezes, a gente tem determinadas demandas no cotidiano da escola
que parecem muito pontuais, mas elas são muito mais complexas, né? Então, a gente entende que esse trabalho tem que ser contínuo e ele tem que ser reforçado e ampliado. E nessa perspectiva, então, só para vocês entenderem, o Integral sempre teve esse núcleo, né, socioemocional. E neste ano em especial, a gente começou a contar de maneira mais expressiva com o LIV, né, Márcia? E por isso é que a gente tem essa participação efetiva sua na rotina hoje da escola, nos projetos, né? Então, explica para a gente um pouquinho o que é o LIV, qual é a proposta do LIV e, sobretudo, nessa sua perspectiva, já conhecendo, né, um pouco do nosso colégio, como é que você percebe que isso tem se desdobrado? Conta para a gente como é que tem sido essa relação. Bom, o LIV, né, o Programa Socioemocional, ele se propõe justamente a ser esse apoio, né, esse ponto que é como a escola já vem fazendo, já tem essa atenção, essa preocupação, né, no seu dia a dia, já tem ações que o próprio Integral já buscava. Então, a gente entra com aquilo que eu acho que é fundamental. Você falou aí do SOI, né, do Serviço de Orientação. Eu, como psicóloga, como professora de escola, né, e atuando há mais de 35 anos dentro de escola, continuo dando aula, a gente vê muito, às vezes, a reclamação, né, dos alunos, tipo, o adulto que entrou aqui, o orientador ou o psicólogo, falou, mas não chegou, né, não achou que aquilo chegou ao aluno como ela gostaria ou ele gostaria que tivesse chegado aquele seu conteúdo. Então, vou falar sobre empatia, entro numa sala, faço um discurso bonito, falo, acho que, puxa, preparei, né, como você falou, planejamento antes, mas chega lá, sai, eu frustrada, porque não vi que eu não comuniquei com as crianças, com os adolescentes. Eles também acham aquilo chato, um papo de gente adulta, né, que não disse nada no dia a dia deles. E isso era vamos dizer assim, era o ponto que, quando a gente começou a criar o programa do LIV, a gente percebeu o que faltava aí. E é exatamente essa comunicação com cada faixa etária, com o que interessa para esse aluno, que é o grande pulo do gato. E criar esse material, criar aulas, pensando que essas aulas realmente vão dizer a ele em situações que acontecem com eles, situações que eles vivenciam, e com um veículo que é adequado para cada idade. Por isso que a gente tem lá no infantil, a gente vai começar com histórias, com música, os personagens, os mascotes infantoches, que têm voz, têm vida. Com o fundamental, anos iniciais, tem as histórias também que vão trazer identificação às situações que os personagens vivem, eles identificam ali direto. E é muito bonitinho quando eles falam, né? Olha, esse aí sou eu, aconteceu comigo, foi desse jeito. Eu também estou preocupada quando vai nascer meu irmãozinho, que eu não vou ter o que comer, porque ele vai comer tudo, ele vai pegar meus brinquedos. Então, desde a criança de 3 anos até lá, a gente vai vendo o que aquilo comunica. E aí chega no fundamental, tem os jogos do 4º e 5º ano, os projetos. Né? Hoje mesmo estava aqui conversando com a professora do 5º ano, e ela mostrando que eles fizeram a entrega do projeto, que foi lindíssimo, que foi a entrega de uma série de doações, de donativos que eles conseguiram captar, e como ela mesma vai contar e falar, né, depois aqui, que eles se sentiram a própria Malala, conseguindo ser crianças, agentes de transformação nesse mundo. Que legal. Esse é o projeto do 5º e do 4º ano, né? Eles estarem nesse ponto. E aí entram os jogos de tabuleiro, onde eles vão exercitar na prática o que é ser colaborativo, não é um jogo competitivo. Então, é dessa maneira que a gente vai construindo o material e pensando disso para oferecer para a escola. Que legal. E fundamental, anos finais, entramos com os vídeos criados exclusivamente. Então, isso é um ponto... E vai até o ensino médio, correto? Vai até o ensino médio. Então, eu estou fazendo uma progressão que você perguntou o que é o LIV, como ele trabalha. Porque são muitas etapas, né? Como é na escola, eu falo, já estou trazendo exemplos vivos da escola, do Integral, e também do que está, né, o que a gente foi oferecendo ali para fazer essa ponte. Muito e legal. O fundamental, a gente está entrando agora, justamente no 2º semestre, ou anos finais, com as minisséries. O LIV hoje é reconhecido mundialmente como o único programa socioemocional que tem minisséries criadas como uma ferramenta didática, pedagógica, para falar do tema socioemocional. Que legal. Eu mesma, como professora, antes ficava horas, que eu não tenho essa tecnologia toda aqui, né, de ficar editando
série que eles gostavam, no final você vai tirando, né, o que pode e o que não pode dentro de uma escola e não sobra nada que você possa mostrar. É difícil achar realmente interessante. adaptada, né? Eles ficam Eu sofro ligados. muito com isso, assim, na procura, assim, às vezes, de material. Não especificamente Pois para outros é. assuntos, porque em redação a gente passa muito documentário, muito filme. Eu já deixei de passar muita coisa por achar que não é conta adaptado. disso, Então, ter um material, Tem um material voltado que para a pode ser escola... mostrado, falado, e que Muito interessa legal. eles também, não fica uma coisa que não comunica, né? E no ensino médio a gente tem muito aí voltado, né? Até então a gente vai trabalhando com a ficção, né? Histórias, vídeos e tudo isso através de pesquisas que a gente vai fazendo, pesquisas profissionais mesmo, com metodologia científica, para entender em cada faixa etária o que eles têm de interesse, para que isso não seja aleatório, né? Muito bom. Um achismo regional até, né? Porque a gente está falando de Brasil, de escolas pode que generalizar, estão né? pelo Brasil todo. E no médio a gente começa a trabalhar com vídeos com pessoas reais. Então isso também traz para ele um outro lugar de cheguei aqui, estou no ensino médio, é um momento de escolhas, é um momento de decisões, é um momento de pensar na vida real. E aí a gente traz documentários com, né, jovens que acabaram de sair do ensino médio. Nosso terceiro ano tem o Ano que Vem, que é o nome do documentário que eles assistem, e que também isso vai fluindo aí ao longo do ano todo, além das dinâmicas, das ações na prática, deles poderem refletir sobre isso. Muito legal ouvir isso tudo, né? Carol, e é admirável quando a gente percebe a transformação que isso exerce sobre eles, né? Primeiro eles começam, todo esse processo gera uma autorreflexão dele, uma autoanálise primeiro, daí eles entram no processo de refletir. E aí vem o mais importante, que é a autorrevelação. E ele, né, desenvolve, e essa revelação que é fenomenal, que começa ele se expressar, começa ele poder colocar para fora a essência dele, a identidade dele. Isso é um momento assim ímpar, a gente vê, fica muito feliz de ver interessante, as né? atividades. E assim, a minha percepção também é que há uma formalização disso, porque... É claro que é um processo, né, de formação dessas disciplinas voltadas ao socioemocional, mas o que eu percebo é que, quando isso faz parte do planejamento, tem um horário específico para essa dinâmica, tem um material para isso, tem recursos didáticos, tem metodologia, tudo funciona. Porque, assim, intencional, porque eu acredito que a intenção de todos os profissionais que fizeram isso acontecer em outros momentos, em outras perspectivas, foram muito boas. Mas o recurso faz muita diferença, né? Porque a gente percebe que esse aluno, ele não... Para se entusiasmar, se animar a participar de algo, ele, às vezes, dá um pouco de trabalho, né? Resiste. Então, quando a gente vem com um material, uma coisa mais metodológica mesmo, com um objetivo pensado para isso, acho que é outra perspectiva, né? E a gente tem feedbacks muito positivos, né, Vivi? Como é que você observa os alunos ainda sobre hoje, isso? Eu tive um feedback de um aluno que a aula do livro dele é dia de sexta, né? Ensino médio, primeiro horário, 7h da manhã. E aí tem alguns que ficam sonolentos e tal, mas aí ele falou assim, eu gosto da aula porque me faz despertar e eu já começo o dia refletindo, né? Identificando as minhas emoções, trabalhando com as habilidades socioemocionais que o professor está ali expondo. Então, para ele já é uma motivação, ele já começa o dia trabalhando essas questões. E aí, à tarde, eles têm avaliações, né? As provas são sexta pela tarde. Então, isso ele já vai de uma outra forma para encarar e enfrentar o desafio da avaliação. Muito legal. Então, eles avaliam de forma positiva. E, assim, a gente percebe até o movimento, e eu agora falando da rotina de professora, né? O quanto eles ficam animados quando esse momento chega, né? Tipo, vai ter aula do Live, vai ter... Eles ficam muito animados nessa expectativa, porque para eles é um momento de troca. A gente sabe que o ideal é que todos pudessem ter um acompanhamento, né? Psicológico e tal, mas, infelizmente, isso não é a realidade para todo mundo, por diversos fatores, às vezes por questões, né, de acesso mesmo. Então, quando eles têm isso dentro da escola, nossa, tipo, eles se vê ali naquele ambiente e faz isso de maneira coletiva, que eu acho assim, interessante, porque a turma participa, né, como um todo. E dessas aulas, Carol, é interessante a gente pontuar também que saem encaminhamentos também. Perfeito. Então, no ensino médio, nós temos um professor que ele é psicólogo também. Então, ele tem esse olhar, né, mais voltado para essas questões emocionais. E aí, quando tem alguma demanda, ele traz para o núcleo socioemocional, nós discutimos sobre esse aluno, e aí nós temos uma parceria muito bacana, que é com a Clínica Olos, que é uma clínica de psicologia aqui em Salvador, e nós fazemos encaminhamento direto para esses profissionais. Então, é um lugar que a gente identifica a demanda, a gente trabalha até onde a gente consegue, ali dentro do contexto escolar,
e também faz esses encaminhamentos para dar continuidade no processo terapêutico. E esse convênio é fundamental para transformar isso em algo acessível, né? Para que mais alunos façam. E a gente, uma coisa muito importante é que a gente está falando de felicidade pessoal, né? Realização, né, professor? Porque há uma preocupação, a escola se preocupa muito em instruir, né, em capacitar o aluno para que ele possa desenvolver, ser um profissional de ponta, ter um sucesso, né, na carreira. Mas a gente pergunta, e a felicidade nisso? Né? E a alegria de viver, e a realização pessoal? Não passa por um cuidado com a escuta, não passa por um cuidado em gerenciar os sentimentos, em entender-se e gerar aquela identidade maior sobre ele? Então, a gente precisa ver o quanto isso, às vezes, não é visto com a devida importância que é. Não adianta ele ter tudo e não estar feliz. Perfeito. E a felicidade perpassa muito por se conhecer, por poder se revelar. E isso é algo que a gente tem que ter toda a atenção. E é um processo de passagem que é feito pela escola e pela família. O engajamento da família nesse processo é vital. Porque, inclusive, temos atividades que eles levam para casa e é importante que as famílias participem de forma... Né? Isso aí é um ponto bem... Aproveita, né? Márcia, já manda um recado para as famílias. Fala, Márcia, como é que é a família? Fala aí. Aproveita uma vez, fala direto para a sua câmera, para a família, mãe, pai. O microfone é todo seu. Aproveita, Não, sim, é sério, porque justamente a gente... Quando pensa, né? Eu sou terapeuta de família também, então a gente tem muito essa visão dentro do LIVE de pensar de uma maneira sistêmica. Não adianta fazer o trabalho aqui e morrer na praia, né? Quer dizer, não chegar em casa, não ter uma continuidade, não ter uma construção de uma linguagem, de uma cultura que comunique com a família também. Porque senão eu falo aqui na escola com os pequenininhos, que aí a gente começa um trabalho também preventivo, não só curativo, não só, né, de apagar incêndios ali nos mais velhos, mas muito desde os pequenos também com esse trabalho preventivo. Então, essa construção de você ter um espaço em casa, que você possa conversar sobre sentimentos, emoções, falar sobre como que você está e não só ficar naquele papel de fiscal, né? Já jantou, comeu, dormiu, né? Estudou, cadê a nota de cobrador? A gente precisa sair desses lugares. E, às vezes, as pessoas até querem, mas não sabem como. Ou acham que tentaram tudo e, às vezes, não foi tudo ainda. Então, o nosso material, ele traz também muitas possibilidades em casa, e aí, em praticamente todos os anos, lógico que isso fica mais fortalecido com os menores, os maiores e adolescentes, eles têm o seu espaço também ali de privacidade, mas a gente tem jogos de puxa-conversa com todos os do 6º ao 9º ano. É importante que as famílias procurem saber, cadê esse jogo, vamos fazer hoje, vamos puxar jogar uma carta, né? Também se interessem por isso, que às vezes o aluno tem essa resistência natural do adolescente que, não quero fazer isso com o pai e mãe, não quero, né, trazer certos temas, podem não dar muito bem, podem virar uma discussão. Aprender a discordar, aprender a conversar, a defender o seu ponto de vista, a argumentar, vai fazer toda a diferença e tem que começar dentro de casa. Perfeito. Para que ele amanhã, numa vida profissional, numa outra situação, com amigos, a gente vive, né, um mundo que que precisa que a gente saiba também se colocar, ter um pensamento crítico, pense com a sua cabeça, chegue à sua conclusão, não seja guiado por fake news, por notícias falsas, a gente conseguir discernir o que é. E por influencers, que a gente estava falando isso essa semana, que às vezes não são boas influências, como né? Que a gente constrói isso tudo. Então, esse é um trabalho que começa e não acaba. Ele precisa ser reconstruído e de uma pluralidade de vozes, contínua, né? Então, de maneira contínua. Então, família, vocês têm aí o material dos pequenos que vai para casa com um convitinho para que vocês possam contar a história, fazer as atividades, os registros. Depois, com os mais velhos, a gente tem esses jogos, né, de puxa-conversa. Tem outras atividades, às vezes, que eles vão fazer entrevistando vocês. No ensino médio, eles vão criar a árvore genealógica dos caminhos profissionais da família. Então, isso é um momento muito importante, porque eles vão entender que, às vezes, do lado paterno, do lado materno, tem pessoas que eles nem conheceram, né, de 3 gerações, mas que tiveram uma trajetória, uma caminhada profissional, que a gente fala trajetória, porque assim, é médico. Não, mas peraí,
Talvez ele tenha também estudado uma outra coisa, ou chegou a ser médico, ou não é mais médico, foi formado em medicina e hoje é músico. E, de repente, você nem sabia que a pessoa conhecer a história caminhou, da família, né? Para se entender, nesse Sim, processo de autoconhecimento, entender. Saber onde é que eu tô, cair mais perto desse pé de árvore, daquele, não tô em lugar nenhum. Sou um peixe fora d'água, parece que sou, mas eu sou aceito nas minhas histórias hoje, porque a gente está num mundo que a gente não sabe o que vai ter amanhã de profissão. Com certeza. Então, está um mundo que a gente está construindo junto, né? Tá, a gente que está desfiando esse novelo. E essa possibilidade aí esse material é muito bom. É boa e é angustiante ao mesmo tempo, né? E a própria saúde mental, né? Que a gente fala tanto de saúde mental, ela deve ser construída dia a dia, né? Não se muda de uma hora para outra, a coisa não é processual. E dar esse suporte, essa assistência. Nós tivemos nas turmas do ensino médio, e as crianças, os meninos falam assim... mas é que quando começam a falar sobre as questões da família, né, eles aí se soltam, começam a se sentir bem. E quando começam a falar deles, aí já trava um pouquinho. Aí eu digo, vocês estão na zona de conforto, vocês têm que começar a entrar num ciclo... Se autodefendem o tempo inteiro, ciclo né? de confiança, daí você poder falar das suas emoções. Exato. Não, mas eu não gosto muito. Não, mas a gente tem que sair dessa posição aí, porque na escola é um ambiente seguro para isso, um ambiente... que ele pode... Ideal, né, professor? Ideal, né? Ideal. A gente tem que estar sempre desenvolvendo, estimulando, para que ele possa... Mas é importante, quando você fala, né? Geralmente a escola é e não é um lugar seguro, no sentido que, às vezes, para eles, a percepção, né, de que na escola vão ficar falando de mim, vão contar isso, como é que eu vou me expor? E isso pode virar um bullying, pode virar uma situação de disse-me-disse, porque é um meio social. Então, para a escola, né, justamente quando você fala ser esse espaço seguro, ela precisa estar construindo também sempre esse vínculo seguro imediato com pessoas que possam trazer essa... E resgatar, né? Aquele aluno, de repente, que está com essa insegurança, está fechado ali na concha dele, tentar trazê-lo para esse processo de forma à vontade, de forma tranquila. E essa construção, ela é diária. Sim. Eu faço muito com os meus alunos roda de conversa. Então, justamente para criar esse fortalecimento do vínculo, para criar um círculo de confiança, porque às vezes eles não trabalham em casa algumas demandas, algumas temáticas, mas se sentem à vontade ali, se sentindo pertencentes. Com os pares, né? Com os pares, exatamente. E às vezes na sala, no individual. Então, ali no grupo, eles abrem alguma temática e depois lá na sala a gente trabalha, a gente aprofunda até onde a gente consegue. Mas é muito importante essa confiança mesmo, né? É muito importante a gente fazer essas trocas, né? Para entender todo o processo. E assim, como vocês viram daí, a gente tem muita coisa sendo feita, né? Todo acompanhamento. Então, aqui acho que a gente tem 4 pilares muito importantes, né? Temos o LIV, temos a orientação psicológica e educacional, temos a direção e temos o corpo docente. Tá faltando o que agora? Família. Vou agradecer a vocês a presença. Foi muito bom esse papo. Ótimo, agradecer por vocês maravilhoso. compartilharem tudo isso com a gente, dizer que a gente está aqui à disposição, Queria né? só fazer um convite também. Nós acabamos de lançar pelo Live agora um podcast também, só que é só gravado, não tem a parte só áudio. Só áudio, Perfeito. gravado, desculpa, só o áudio. Que se chama Sinto que Lá Vem História. Foi a partir de relatos de famílias que foram sendo recolhidos por nós, que a gente compilou alguns. E aí trouxemos alguns profissionais, além das nossas equipes também internas, né, para que pudessem discutir alguns temas. Então, já está no Spotify, em redes abertas. Bota lá, Sinto que Lá Vem História. A gente pode disponibilizar o link aqui para vocês na descrição. Com Alexandre Coimbra Amaral, ótimo. Né, com Vinícius... agora eu fui falar o nome, não é o Vinícius Júnior, não, é o... Meu Deus, o nome do outro jogador de futebol já ia confundir o nome. Mas ele, então... Adorei o nome, trouxe, que lá vem história. Que eles falando sobre paternidade, né? Então, tem vários temas legais. Vamos recomendar, porque aí fica, né? Já como um processo de aprofundamento sobre as temáticas. Legal. Você quer falar, Vivi? Eu ia falar que eu escutei o primeiro podcast. É muito bacana. Alexandre, eu sou fã de Alexandre Amaral.
E eles fazem com uma proposta muito de trazer histórias de vivências do ambiente escolar. Então, é muito interessante que os pais também escutem, né? Para poder se aprofundar em algumas coisas. Tá aí uma boa dica, né? Tá aí uma boa dica. Deixa eu aproveitar e te pedir pra gente mandar um beijo pros nossos professores do LIV na escola, que a gente não citou os nomes deles. Vamos citar. Temos as professoras do Kids, né? Que são as professoras regentes, que fazem as aulas do LIV. Mas no fundamental e no médio são professores que vêm, né, para somar. Temos Kleber, que é nosso professor de artes e que também aborda no LIV. Nós temos Caio, que é um ex-aluno excelente. Ele esteve aqui no último podcast para falar de gincana. Que também é psicólogo. E nós temos o Wilson Sampaio, que também é psicólogo e que está abordando essa temática, né, do LIV no ensino médio. Então, agradecer a toda a nossa equipe, né? Dizer que, olha, muita gente trabalhando para fazer isso acontecer. Bem envolvida, engajada mesmo, que vê isso como missão. E sempre em parceria com as orientadoras, com as coordenadoras discentes. A gente faz questão de fazer reuniões, porque eles, como eu falei, eles têm um olhar mais individualizado. Então, semanalmente, eu estou reunida com o Wilson Sampaio, nós conversamos sobre o que ele está percebendo em sala de aula, né, para dar alguns retornos. Então, essa parceria docente com a discente muito bom. É muito bom. E com a gente também, nós professores trocamos várias figurinhas com eles, é muito bom. Então, quero agradecer a vocês pela presença, o papo foi ótimo. Poderíamos prolongar, mas a gente tem outros convidados aqui. Então, enquanto vocês vão, dá um tchauzinho pra galera. Tchau. Enquanto vocês trocam de lugar, eu vou conversar aqui com o pessoal, tá bom? Obrigada. Obrigado, gente. Gente, a gente vai pedir para vocês continuarem aí com a gente e aproveitar esse momento de trânsito aqui entre os nossos convidados. Para pedir para você curtir a nossa live, nosso episódio de hoje, se você ainda não fez, para se inscrever no nosso canal. Quando você ativa, inclusive, as notificações, você vai ser avisado quando tem episódio novo, tá? A gente está fazendo os episódios sempre a cada 15 dias, então já fica ligado na programação. E se você ainda não segue as nossas redes sociais, acompanha a gente no TikTok e no Instagram, @integralweb, porque lá a gente também divulga algum spoiler sobre a temática da semana. Vamos interagir com vocês para que vocês mandem perguntas, inclusive mandem perguntas aqui no chat, sugestões de temáticas para episódios futuros, para que a gente consiga abordar o máximo de conteúdo possível aqui com vocês, tá bom? E aí, meninas, estão prontas? Sim, né? Estão nervosas? Estão tranquilas? Tranquilas. Gente, eu fiquei brincando com elas aqui no bastidor que eu iria apresentar elas como 3 mães, porque elas são mães, mas elas têm as suas atuações efetivamente, né, profissionais. Eu também sou mãe, tenho a nossa função, né, profissional, mas eu tô colocando vocês nessa rodada como mães para a gente ter essa perspectiva familiar sobre essa questão do desenvolvimento socioemocional, né? Eu tô aqui com a Camila, que é psicóloga, não é isso, Camila? E mãe também. Estou aqui com Catiane, que é nossa coordenadora. É do Kids, né, Catiane? Do Fundamental. É porque você já foi do Kids. Isso. Estou parada no tempo, tá? Perdoe. Do Fundamental. E Pamela, que é professora. Professora de português e redação do 5º ano. Do 5º ano. Pronto, agora tá tudo certo. Daqui a pouco vocês falam mais sobre vocês. Mas aproveitando, vou fazer uma rodada rápida para falar de família. Depois a gente faz um pouco pensando nessa perspectiva da atuação de cada uma, tá bom? Desse olhar agora como mãe, né? Como é que vocês veem a importância desse cuidado socioemocional na rotina, né, dos filhos de vocês? E vocês têm essa dupla visão, né, como pessoas que atuam de algum modo dentro do processo educacional e como mãe. Eu sei que são visões diferentes, né, porque eu como professora e mãe também às vezes fico louca e assim tentando equilibrar essas duas funções, mas são percepções diferentes porque a gente entende o todo, entende a nossa situação em casa, né? Então vou começar por Camila, que é psicóloga. Fale um pouquinho da sua formação para a gente conhecer e na sequência me conta aí o que é que você tem dessa percepção de importância do socioemocional. Sim, eu sou psicóloga clínica, eu atuo numa abordagem integrativa e eu costumo dizer que, na teoria, a gente entende tudo, mas na maternidade as emoções elas nos tomam de um lugar muito diferente. E quando eu dialogo muito, né, normalmente a gente brinca, a Cátia foi professora de Miguel, Pamela também foi professora, eu sou mãe de João do 1º ano e Miguel no 7º ano. E a gente sempre brinca que a gente faz reunião em casa, né? Olha, vamos colocar isso aqui na mesa, vamos conversar, porque não é a minha decisão apenas. Apesar de ser a minha decisão e o do papai juntos, mas a gente quer escutar vocês. Então, assim, na teoria, eu entendo,
mas eu me reconheço mexida emocionalmente em muitas coisas, porque exercer a maternidade nos remete a viver coisas da nossa infância, da nossa adolescência. Então, eu, como uma buscadora em autoconhecimento e fomentadora da importância disso, eu estou muito sempre vigilante assim, ao que de nós pode interferir nessa liberdade deles, né? E escutando vocês aqui, falando do cuidado e todo o investimento que a escola busca em torno do socioemocional, eu compartilho muito disso. Eu acho que é um complemento dentro de casa. Porque Continuação, né? Porque eu acho que os pais entenderem o lugar que eles têm na condução desses filhos, né? Inclusive passa pela escolha da escola. Sim, e pelas perfeito. propostas que as escolas têm, né? Então, hoje, assim, os meninos estão no integral, acho que desde 2014, né? Não sei, há muito tempo. E nesse espaço de compartilhamento, eles já tiveram várias fases, já tiveram muitas construções, desconstruções, reconstruções, e a gente acompanhando de um lugar muito presente, assim. Sim. Hoje, eles já maiores, não estão dentro da escola. Eu digo que eu senti um pouco esse crescimento deles, Sim. assim. E um dia eu pude falar para um deles, nossa, filho, está tudo tão diferente. Ele falou, mãe, eu só estou crescendo. Calma, né? Fique calma, eu só tô verdade. crescendo, tá tudo bem. É verdade, filho. Agora entenda que o tempo da mamãe é um, o seu é Sim. outro. Vamos aprender juntos, né? Então, a Que gente pode interessante conversar isso, sobre Camila. isso. É um aprendizado constante. Sim. O exercício da maternidade, para mim. Não é um lugar de autoridade, apesar de saber que eu ocupo um lugar de importância, de condução. Mas é um lugar de aprendizado constante, onde eu também me desconstruo Sim, em várias perfeito. crenças, em várias certezas antigas, e que eles podem olhar para mim com a naturalidade e dizer assim, a mãe não é tão assim, né? Então, vamos E a conversar gente sobre fica, isso. como assim não é tão assim? Vamos conversar sobre isso, e aí eles trazem, né? E falam, olha, naquela hora eu me viu? senti julgado por você, tá? Sim. Aí eu, poxa, filho, me diga, explique aí o que você sentiu. Ele, não, eu senti mais ou menos isso. Aí, olha, essa não foi a minha intenção, mas a gente pode conversar sobre isso. O que é que você acha? E a gente vai conversar, enfim. Vocês que foram professoras dos meninos, eu acho que vocês conhecem também um pouco esse jeitinho deles, assim, de, olha, a gente conversa, em casa a gente conversa sobre tudo, assim, é muito, muito legal. Eu gostei isso. muito dessa sua fala, assim, porque eu É acho uma que complementação. essa perspectiva na teoria é tudo muito pronto e na prática é outra coisa. Acho que isso vale para todas as nossas esferas, né? E quando se trata da esfera educacional, a gente estava falando há pouco, né? Que às vezes a gente faz um roteiro, uma programação, mas no dia a dia tudo às vezes foge, né? Tudo, obviamente, eu estou exagerando, mas foge e às vezes é bom que fuja, né? Porque isso vai trazer uma outra demanda, um outro aprendizado. Então, vou aproveitar nessa perspectiva do teoria e prática, Catiane, para perguntar como é que está sendo a sua experiência aí no Fundamental, nessa perspectiva do socioemocional, na sua visão de coordenadora e de mãe, né? Que são coisas complementares e desafiadoras. Me conte. Deixa eu me apresentar rapidinho. Por favor, né? fale da sua Catiane, formação. Mãe de Lara, né, que já estuda um tempinho, assim, bem desde pequenininha. Desde quando, Catiane, Desde exatamente? o grupo 5, né? Desde o grupo Lara 5. Tá no Colégio Integral. E ela tá agora? Lara tá aqui, viu, gente? Já A gente tá tá olhando aqui. assim pra ela. Vocês não estrearam, a gente tá aqui procurando Lara. Lara tá aqui no bastidor. Lara já tá no 5º ano, né? Quinto Com um ano. pezinho aí já no fundamental, anos finais, passa muito rápido. Aí Camila trouxe assim, fui pró de Miguel também, né? De Miguelzinho que tá enorme. E assim, a gente vai criando esse vínculo familiar, né? Também nesse colégio. A gente olha aqui também Pamela, pró de Lara também. Outros convidados também, onde eu faço parte aí dessas famílias. É muito importante, tanto quanto profissional como pessoa. Né? E assim, hoje, atualmente, eu estou como coordenadora discente, né, que é a parte de orientação do 6º ano, onde eu faço um papel junto ali no trabalho com as crianças, mas também com as famílias. Sim. Né, que a gente precisa envolver o todo. E como mãe também. Né? Então, e muitas vezes, esses atendimentos que eu faço, algumas famílias me trazem, né, questões assim, se sentindo culpado, ou trazendo essa questão da culpa pelas crenças que a gente vem formando, né? No nosso decorrer da nossa vida. E aí eu me coloco, né, onde a gente vê a empatia, né, de se colocar ali, da escuta e perceber, digo, calma, é assim mesmo, né? A gente não tem uma receita pronta para educar nossos filhos. E cada família é uma família, né? Cada família, caso é um caso. Exatamente.
Eu sempre digo assim, cada família é uma forma diferente de educar, de pensar, né? E como lidar com cada ser ali individualmente, né? Ali, valorizando cada ser mesmo ali no nosso colégio. Então, assim, é bem minucioso o trabalho. Ele é gradativo, né? A gente não vai ver resultados imediatos, né? Com o projeto socioemocional que a gente tem lá no colégio. Mas a gente já percebe algumas mudanças positivas, né? E ao longo do ano, no decorrer aí, né, do tempo, a gente vai percebendo isso muito mais adiante. E aí, voltando, né? Porque não tem como falar de mãe e orientadora, né? A gente tem que fazer esse paralelo. Sim, perfeito. Como mãe também, eu trago, né? Aproveito esse projeto, não só projeto, mas no dia a dia, a gente traz situações e que a gente pensa de uma forma e é de outra, mas também vem a questão da maturidade, né? Sim. A gente vai crescendo ali, vai tendo mais um amadurecimento para lidar com os filhos. E hoje eu já vejo até de uma forma diferente de falar. Eu sempre falo para as famílias, nos atendimentos para os meus alunos, que a gente tem que o maior cuidado é o que você fala. Uma fala, ela pode prejudicar tudo, pode atrapalhar ali a questão socioemocional, né? A forma que você comunica, como né? Você se comunica. Então, isso é o que eu mais trago, né? Então, às vezes, algumas famílias, quando me trazem um relato de algo, eu falo, mas por que você não fala dessa forma? Então, às vezes, a gente fala mesmo sem perceber. Isso pode acontecer. Às vezes a intenção é muito boa, mas a forma que aquilo é construído não chega bem e aí causa, às vezes, muito mais conflito, né? Do que resolve. E eu falo, assim, que isso pode acontecer com qualquer um. Sim. Inclusive comigo, né? Às vezes, eu falo de uma forma, eu digo, epa, filha, não era assim que eu gostaria de falar. Eu vou reformular a minha fala. Então, o que é importante das famílias entenderem, né, de todos nós é isso, que nós erramos, mas que nós estamos construindo ali, dia após dia, através também dos nossos erros. Né? E aí, abre esse diálogo na família, né, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente educacional também, para você saber se posicionar e falar de fato o que você realmente quer, o que você pensa de uma maneira mais agradável, assertiva, empática, né? E isso tem trazido bons resultados. Eu sempre falo com os alunos, né, e meus filhos, minhas filhas, a questão da confiança. Então, antes, né, quando a gente ali numa postura de coordenadora, docente, as crianças no início do ano, por exemplo, tinham muito medo de ir morrem na sala, de medo, né? Chega na sala, sai correndo, lá vem a coordenadora. Não, e o pior é que quando a gente vai na sala, eu quero falar com você. O que foi que eu fiz? Acha que é sempre bronca, né? É suspensão, advertência, sempre. E a turma faz, eita! E aí, a gente vai desconstruindo isso. Né? A orientação, ela tá ali para te ajudar. Sim, para você se desenvolver. Todos juntos, né? Eu aprendo com eles, eles aprendem comigo. Então, hoje, eles já têm aquele espaço aberto, né, da orientação para buscar ajuda mesmo, né? E muitas vezes a gente se apega assim, como eu já volto, a forma de falar. Sim. Algumas crianças trazem, eu não estou me sentindo bem. Então, como a forma de falar? Tem um tipo assim, desce lá e vai na enfermaria. Como é que eu já falo com eles? O que eu posso te ajudar? Porque, de repente, esse não sentindo bem é um diálogo, é desabafar, né? Então, às vezes não é nada físico, né? Exatamente. E aí, se passa por algo do emocional, a enfermeira não vai dar conta. Exato, Perfeito. Né? E aí eu pergunto o que é que eu posso ajudar. Tá tudo bem com você? Tem algo que eu posso, né, te ajudar? Não, aí vai explicando. E aí eu conduzo até a enfermaria para ter aquele vínculo mesmo, né? E hoje, assim, eu já percebo com as crianças, os alunos, eles já se sentem mais à vontade de me buscar, de ter minha sala. Confiança, né? Que vai se estabelecendo. Isso é muito que legal. Né? Até porque, e uma coisa interessante, né? A criança, sobretudo, tem essa... A gente costuma dizer que quem não deve não teme. Então, quando ele tem essa ideia muito de que você vai reclamar sempre com ele, é estranho, porque se ele não fez nada de errado... E isso é interessante de ser ensinado, porque às vezes eles criam um receio que vem da própria imaginação mesmo. Então, dizer assim, olha, você fez alguma coisa errada? Não, então, se eu te chamei, não tem porque você estar preocupada de ter feito alguma coisa errada. E isso cria confiança com você e a autoconfiança dele, de entender, não, peraí, o que eu ando fazendo? Quais são as minhas responsabilidades? Está tudo bem? Então, eu não preciso ter medo. Então, tirar esse bloqueio, né? E entender que vocês estão ali para ajudar. Está todo mundo ali para ajudar. E não para simplesmente repreender ou punir, né? Isso faz também, traz uma reflexão também no aluno, né? Sim. Começa a se colocar no lugar de ser mais, pensar mais, né? Ser mais reflexivo, né? Das suas atitudes.
Né? Então, tudo isso a gente vai ali, né, construindo mesmo. E faz parte do processo educacional, né? E aí eu aproveito já para perguntar para a Pamela, né, como professora, como é que é essa sua visão disso tudo? Porque a gente que trabalha em sala de aula, a gente tem outras demandas, né? São demandas desafiadoras e excessivas, mas agora falando de professora para professora, tem dias que eu digo assim, meu Deus, eu vou enlouquecer, porque é muita coisa para administrar, né? Uma sala heterogênea, com muitas demandas, a gente conhece muitos casos específicos às vezes, e administrar isso é muito desafiador. Por isso que a gente precisa muito contar com o apoio, né, das orientadoras, de todo o corpo da escola. Mas o que é que você observa? Sobretudo, eu vi a Catiane falando dessas questões do amadurecimento, né? E a gente sabe que em algumas séries específicas, você falou que trabalha com quinto ano, né? Algumas séries específicas acho que são até mais desafiadoras do que outras. Todas são, têm a sua demanda de desafio. Mas quando é uma fase assim de transição, né, tipo assim, para um outro segmento, ou uma série que tem uma idade específica, que você tem um salto hormonal muito grande, isso transparece, né? Então, ter esse cuidado socioemocional a gente percebe, né? Muito. Conte aí pra gente. Fale só um pouco mais perto do microfone. A gente recebe crianças pequenas e eles saem maduros, saem grandes, até maiores que a professora, né? Porque a professora é muito baixinha. Mas é um desafio diário. Sim. Existem planejamentos. E todos os dias eu olho meu planejamento e falo assim, por que eu planejei isso? Pensando em quê? Para atingir a quem? E aceitar as aulas do LIV foi um desafio muito positivo. Eu sou psicopedagoga, sou pedagoga. E tem me trazido muitos desafios, reflexões constantes, estudos. Porque eu planejo para 3 turmas, mas eu entro em cada turma, eu tenho uma individualidade, eu tenho uma questão específica em uma turma que eu tenho que respirar e falar assim, ó, coloca seu planejamento aqui de lado, atende essa demanda e no fim parece que foi tudo tão organizado que uma linha puxa a outra e eu fechei e deu tudo certo. E são desafios diários, eu atendo, faço atendimento também com as famílias e muitas famílias começam assim, você é mãe? Aí eu sou mãe. Ah, então você entende o que eu estou falando. Aí eu falo assim, entendo. Porque eles acham que são distintas as posições de professor e de família. E a gente tenta mostrar diariamente, as 2 mães já passaram pelo 5º ano, a gente tenta mostrar que é um trabalho linear, está ali um do lado do outro, são desafios, eles estão passando para a pré-adolescência. Então, a gente tem alunos ainda numa infância, e alunos já pensando além, já pensando no Isso sexto é interessante, ano. né? Porque, às vezes, na mesma idade, são processos diferentes, né? Porque a gente acha, não, o aluno de 12 anos se comporta assim, o aluno que tem... E não existe isso, E, né? assim, a cada ano que passa, a gente percebe que não tem mais como ter uma régua. Essa régua, ela não existe mais. As pessoas que estudam desenvolvimento biológico, que precisa reinventar essa outra régua, porque não tem. A gente tem uma sala que... várias fases de desenvolvimento, você fala assim, gente, é uma criança mesmo? Tem certeza? É surreal. E, em contrapartida, o LIV vem trazendo para a gente uma perspectiva muito positiva. Assim como as 2 pontuaram, não é o resultado que vai acontecer do dia para a noite, em uma semana. E o interessante do material do LIV, mesmo desde quando eu entrei no colégio, a gente já desenvolve esse trabalho socioemocional. Mas, como você mesmo disse na primeira etapa da entrevista, o material didático faz muita diferença. Muito, né? O método. O método. Então, assim, a gente tem uma liberdade de planejamento, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma linha. Sim. Eu tenho uma sequência. E, no início do ano, eles falavam assim, ai, mais uma aula chata, ai, mais uma aula de material. Mais um material. Ai, mais lição de casa. Hoje, eu posso dizer para você que eu tenho uma participação quase de 100%. E quando tem 1%, eles justificam assim, eu não fiz por isso, aconteceu isso. Aí eu falo, justifica é uma eventualidade, assim. Né? Aí eu brinco assim, justifica assim lá em redação. Por que não fez meu texto? Mas a preocupação com o LIV, com o projeto, é extremamente gratificante. Como a Márcia disse, eu encerrei agora, nós trabalhamos com os 2 projetos anuais. O primeiro é um projeto social, que chama Crianças Indo no Mundo, e eles se perceberam como agentes transformadores. E foi muito positivo. Por quê? Criança, na visão de muitos, não tem fala. Vai no restaurante, quem decide é o pai, a mãe. O filme, se tiver um irmão mais velho, o irmão decide. A viagem em família é discutida em família. Eles não têm, muitas famílias não têm esse processo de escuta. Então, eu trabalhei desde o início da infância, lá no Antigo Egito, a transformação da criança do Antigo Egito à criança de hoje.
E eu trouxe fatos, crianças que mudaram mesmo, comunidades aqui no Brasil. Sim. E teve uma criança em especial que foi muito estudada pela gente, foi uma criança numa comunidade carente no Rio de Janeiro, que chama Lua. E ela queria desenvolver um projeto social e ela sabia que ninguém ia dar atenção a ela, que ela era uma criança, Sim. e uma criança sem recurso, uma criança carente, uma criança que ninguém ia ouvir. Ela pegou o celular da mãe escondido e mandou uma mensagem para a comunidade do bairro, apresentou todo um projeto e deu certo. Depois ela se desculpou pela mentira, mas conseguiu. Então, eu trago para eles, reforçando que eles têm, sim, voz. Sim. Quando eles vão na orientação, ninguém me escuta. Sempre foi eu, ninguém vai acreditar em mim. Não, aqui você tem o seu momento de escuta. Aqui você sabe que você pode falar. Então, o projeto do LIVE dentro da escola tem tido resultados muito interessantes, muito favorável. E eu, como mãe também de um adolescente, que tem a idade da sua, eu acredito. Qual a idade da sua? 16. A minha vai fazer 16. Está no ensino médio. Está no ensino médio. Então, são desafios que eu falo assim, gente, eu me preparei mesmo para isso. Então, desafiador, né? São desafios que a gente pensa, a gente fala assim, vamos, que está dando certo, estamos caminhando. Mas tem sido muito interessante trabalhar que bom. Com esse projeto. E uma coisa interessante, né, que acho que faz parte de todas as nossas famílias, né, enquanto 4 mães aqui em diálogo, é a gente perceber também o quanto a gente também precisa desse apoio socioemocional, né? Porque hoje a gente tem falado muito, a criança, porque as crianças passam tempo no celular. Nós, adultos, também passamos muito tempo no celular. As crianças precisam de acompanhamento psicológico, socioemocional. Nós também precisamos, né? E claro que a gente, em determinados momentos, prioriza essas crianças, esses jovens, por estarem em uma fase muito mais transitória. Mas se a gente também não se cuida e não tem esse cuidado de se autoconhecer, de se autocriticar, porque às vezes é instituído que pai e mãe estão sempre certos. Não, o pai erra, né? A mãe erra. Então, a gente também tem que estar muito aberto a esse diálogo com a escola e procurar ajuda quando necessário. Sempre é necessário, né? Na minha opinião. Mas, assim, sempre que possível e necessário, para a gente também se fortalecer para poder educar, né? Porque não é fácil. A gente também está lidando com outros desafios, com uma geração que não é a nossa, né? E olha que eu estou falando numa perspectiva, todo mundo fala assim, você é jovem. Disse, gente, tem coisa que minha filha traz que eu digo, oi, por onde é que eu vou? Porque, assim, tá muito rápido. Então, acho que a gente também tem que buscar isso. E a gente falou do apoio da família em relação aos alunos, mas a gente também entender que esse é um processo mútuo, como a Camila estava falando no início, né? Que a gente vai aprendendo, mas vai ensinando, né? Ensinando e aprendendo. Então, é um processo mútuo. Eu acho que isso tem muito a ver com a empatia, né? Eu escutando Pamela, escutando Kátia, escutando você, assim, mulheres tão sensíveis, assim, isso me emociona, né? Porque hoje em dia há um risco, parece que há um risco em se aproximar do afetivo para não perder o controle. Sim. É preciso ter o controle da casa, Verdade. né? E o que é o controle diante da saúde emocional dessa família, né? O quanto muitas vezes a criança é um sintoma do adoecimento dessa dinâmica familiar. Então, o autoconhecimento ele é fundamental. Muitas vezes a criança pode até não estar em acompanhamento psicológico, de repente terapêutico, mas se esses pais entendem e se humanizam, assim, olha, eu estou realmente essa palavra sem humanizar saber, é tudo, né? Sem saber lidar com essa Sim. situação. Olha, eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer, Procurar eu não sei como ajuda. abordar. Porque quando Kátia fala de ter o cuidado de como falar, muitas vezes o que se fala e o modo que se fala é apenas uma reprodução de tudo que foi vivido lá Sim. atrás, quando se era criança ou quando se era adolescente, e não teve uma oportunidade de parar e entender, olha, isso foi o que eu vivi lá atrás. Hoje eu sou uma pessoa autônoma, diferente, e eu posso ter a liberdade de fazer isso diferente. Então, saber a virada de chave, de se entender nessa história de vida e chegar nesse momento onde somos responsáveis pela condução, pela orientação de outros seres que estão aí ocupando o espaço no mundo, né? Cada um com o seu espaço. Então, eu acho que é um cuidado que cada um pode se implicar em fazer e se perguntar. Sim. O que eu estou exigindo do meu filho? Como é essa exigência para mim? Como eu lido com as exigências na minha história de vida? Como eu lido com um olhar mais humano,
com esse poder escutar, o quanto eu já fui escutado e o quanto eu sei e reconheço a importância disso. Hoje eu posso entender que é, sim, muito importante, porque esse ser que eu amo demais, que saiu de dentro de mim, ele pode ser escutado por mim de um lugar muito amoroso, não há risco, não há perigo. Se tiver conexão, se tiver um vínculo seguro, saudável, a gente pode escutar, né? Não que a gente vai atender a todos os caprichos e desejos, a gente vai poder ponderar ali. Precisamos, né? Se a gente constrói um diálogo e se constrói um respeito, algo assim, eles podem dialogar de um lugar muito tranquilo, muito bom. Assim. Acho que um aprendizado familiar, esse aprendizado familiar humanizado, né? Acho que é a essência. E a gente precisa desse diálogo mais do que nunca entre escola e família, nessa busca, né, gente? Enfim, eu queria conversar muito mais com vocês, mas o nosso horário está tão apertadinho. Mas, assim, para a gente encerrar a nossa rodada, porque a gente ainda tem mais 2 convidados. Eu ia aproveitar para fazer essa ponte, né, entre os dois, já que você falou da perspectiva da humanização. Uma coisa que eu fico pensando sempre, se para a gente, para nós que somos mães, é difícil, às vezes, né, demonstrar fraqueza, pensar nessa perspectiva mais humanizada, para os pais deve ser também muito difícil, porque a gente vive numa sociedade muito machista em que os homens eles têm que ser fortes, né? Não podem chorar, tem que ser essa exigência do provedor. Acho que esse bloqueio, às vezes, em relação ao diálogo, ele é até, né, muito mais efetivo. Se nós temos dificuldades, né, imagina eles, todos nós temos, né? E cada caso vai ter que se trabalhar. Então, vou conversar com os pais, então aguardem um pouquinho que eu vou convidar esses pais para virem para cá, mas só para a gente fechar, coisa de uma frase, assim, que vocês possam deixar de mensagem para as nossas famílias, que eu tenho certeza que vão assistir, tem professores assistindo também, a toda a nossa comunidade integral. O que vocês aconselham, né, nesse processo de diálogo, nessa perspectiva da humanização, né, um olhar mais atento, cada um na sua perspectiva, né, a professora. Vou começar pela professora, depois eu vou para a coordenadora, depois eu vou para a psicóloga. O que você deixa de mensagem dessa importância, né, desse olhar sensível em relação à saúde mental nesse momento em que a gente está vivendo? Eu acredito que não existe impossibilidade, não existe barreiras que possibilitam essa criança desenvolver, quebrar esses muros que existem entre o real, o social e o emocional. Então, vamos acreditar que eles são capazes e eles podem. Perfeito, eu adorei essa sua perspectiva, né, de trazer esse olhar para a criança que ela pode, que ela merece ser ouvida, que ela pode transformar as coisas ao seu redor. E é bem interessante, porque às vezes a gente tem uma criança assim, eu quero mudar o mundo. A gente fala, não, mas o mundo é muita coisa. Mas se você muda a sua casa, né, o mundo ao seu redor, o seu mundo, o seu mundo, já é muita coisa. E você, Catiane? Bom, eu lido diariamente com famílias que trazem aquela sensação, sentimento de culpa por não estar dando atenção aos seus filhos, né? Porque trabalham, né? Hoje as mães, os pais trabalham bastante e chegam à noite, então tem esse sentimento. Então, a mensagem que eu quero deixar é que não se sintam culpados, não tem essa sensação, né, de que não está fazendo pelos seus filhos, mas façam planejamentos, né, durante a semana, de ter o tempinho entre a família, um tempo com seus filhos, sentem, joguem, brinquem, né? Se não estiver bem, busquem uma ajuda, né, de profissionais capacitados para lidar com as questões emocionais, mas cuidem da sua família, né? Porque os nossos filhos e a família, ela é a base, o alicerce de tudo, né? Para essa geração e a gente tem uma sociedade mais ali firme, né? E é isso a dica que eu dou. Perfeito. Obrigada, Catiane. E você, Camila, para fechar, uma frase. Para mim, assim, cuidem de si, sabe? Quanto mais nós entendemos que nós temos feridas e que podemos caminhar aprendendo com as nossas feridas e colocando afeto nisso. O afeto, ele é revolucionário. Então, no momento em que eu posso olhar de forma afetiva e humanizada para mim mesma, eu posso cuidar de uma família. Assim, eu não tenho tempo, mas eu posso me fazer presente com um cheirinho, com um recadinho, com uma fotinha no meio do dia. Mamãe te ama, eu estou aqui. Né? Então, que a gente possa nutrir esse espaço dentro de nós, porque para dar só para eles, muitas vezes falta aqui. Então, se a gente sabe que entende que podemos nos preencher, que nem no avião, né? Quando fala assim, quando tiver uma turbulência, antes de colocar a máscara no outro, coloque em si. Perfeito. Quanto mais a gente entende que se os pais estiverem cuidados, saudáveis emocionalmente, esses filhos também vão estar
sendo cuidados. É um espaço de parceria. A família é um espaço de parceria. E podendo contar com a parceria da escola, né, olhando para essa humanização, para esse emocional. Então, é um conjunto perfeito. Perfeito. Meninas, muito obrigada. Enquanto vocês trocam de lugar aqui agora com os papais, deixa eu pedir mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscrevam. Dê um tchauzinho ali para a tela. Obrigada. A casa é sempre de vocês. E assim, para fechar o nosso papo de hoje sobre saúde emocional, sobre socioemocional, a importância da empatia para o crescimento e para o desenvolvimento dos nossos filhos, a gente teve esse cuidado de trazer essas falas e esses olhares. Podem se achegar, viu? Sejam bem-vindos. Essas falas de vários lugares, né? Tanto da perspectiva pedagógica, da perspectiva discente, da perspectiva docente, das famílias. E a gente, quando estava construindo isso tudo, a gente falou, olha, toda vez que a gente fala de família, a gente tem que ter esse cuidado de não colocar essa perspectiva materna apenas, né? A visão da mãe, porque a mãe... Nós, mães, estamos e somos, muitas vezes, sobrecarregadas, né? Com essas demandas do socioemocional, do desenvolvimento. E a gente vê uma busca, né? Efetivamente, dos pais, a importância da família como ser integral mesmo, e a colaboração de todos nesse processo, né? Então, antes de mais nada, para poder trazer essa visão paterna de vocês, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Eu estou aqui com o Elton, que trabalha com a gente, né, Elton, na perspectiva aí da produção audiovisual, né, e é pai de aluno. Isso, fala um pouquinho sobre você e sobre o seu filho ou filha. Antes de mandar, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, poder participar e trazer um pouco desse olhar, né, que a gente leva para casa aquilo que de repente é mais precioso, trazendo da escola o nosso filho e deixa na escola aquilo também que é uma das coisas mais preciosas que tem na nossa vida, que também é o nosso filho, né? Essa coisa de estar participando e de conhecendo a instituição, como eu faço hoje lá, me conforta muito. E eu assistindo aqui um pouco também, os profissionais, as mães, traz cada vez mais o conforto de que a escolha para colocar o filho na instituição, no Colégio Integral, foi uma escolha bem acertada. Que legal. É uma história assim, de escolha e de um pensamento de o que é bom não só para ele, mas como bom para a família. Sim. A gente tem essa coisa de tentar escolher sempre por nós, mesmo quando é pequenininho, mas depois a gente descobre que, estando no lugar certo, estando com as pessoas certas, com os profissionais certos. Você vê como isso transforma não só ele, mas transforma também a família. Só uma curiosidade. Quem é ele e qual a idade dele? Porque você está falando dele, mas não chega a seu filho. Bem, meu filho tem 5 anos, ele está no grupo 5. Foi aluno da professora Kátia. Sim. E hoje ele está no grupo 5, mas é uma instituição que eu não consigo imaginar... Como é o nome dele? Heitor. Eu não consigo imaginar ele, de repente, em outra instituição no momento. Sabe? Que legal. Assim, que bom você trazer essa experiência. É quando ele chega na porta da instituição. Ele chegou no passado, então. Foi. Perfeito. No passado. Só para contar uma história que eu acho que é bacana. Assim, quando eu comecei a trabalhar com vocês, eu fiz uma entrevista com o pessoal e uma coisa que a gente percebeu que se falava o seguinte. Aqui é uma escola em que é grande por fora, a estrutura é muito grande, mas o acolhimento e a forma que se trata o jovem, a criança, é de uma escola pequena. Perfeito. Meu filho vinha de uma escola pequena. Eu tentava absorver isso de alguma forma. Até porque é assustador essa perspectiva, às vezes, uma escola grande, né? Ainda mais uma criança. Esse dia eu estava tendo uma espécie de gincana, não foi uma atividade esportiva, e eu estava com uma mãe do lado, ela virou para mim e falou assim, nossa, quanta criança, meu Deus, é muita criança. Mas era muita criança. Como é que dá conta? Eu disse, como é que dá conta, né? Como é que dá conta? Mas aí eu vivenciando, né? Estando todos os dias aí no Integral, levando meu filho, trazendo meu filho, eu consegui perceber que desde do portão, todo mundo que passa por ele conhece, sabe? Sim, o acolhimento, né? Sabe quem é, chama pelo nome, abraça ele corre, ele abraça. Eu queria ter uma câmera escondida, assim, sabe? Poder filmar essas reações. Câmera você tem, que você trabalha com audiovisual. Faz o favor de filmar pra gente. Mas é diferente, sabe? É diferente quando você está preparado para poder filmar. E é diferente quando você não está filmando, assim, que você está vendo as coisas acontecendo naquele momento ali. Porque traz certas coisas assim, que é surreal, vamos dizer assim.
que eu só consegui ver estando lá, Sim. Percebendo, estando lá o dia a dia. Então, assim, eu vejo profissionais que chamam ele pelo nome, sabe a turma, e então, provavelmente é só por causa do meu filho? Não. Aí, de repente, você percebe que não é só o seu. Mesmo sendo outro. muitos, é de outro. é de todo mundo, né? E como que é que é legal. possível isso? Como é que é possível isso? Assistindo aqui agora, eu percebi que é possível com, número 1, com profissionais que se dedicam e têm um olhar diferenciado para aquilo que é mais importante para você, que é o seu filho. Sim. Isso é fantástico. Segundo, é um olhar que não está somente dentro da sala de aula, não é só dentro da instituição, mas é um olhar que está para fora também. Olhando para o pai, olhando para a mãe e conversando com ele, entregando para ele, dizendo assim, olha, a gente conhece bem o seu filho, a gente quer conhecer um pouco mais de vocês para poder vocês nos ajudar também. E eu percebo que há essa interação com a escola, Sim. essa aproximação com a família. Sim, porque se não conhecer a família, não dá para se fazer um trabalho completo, né? Não então dá. É muito mais parte disso, perfeito. E eu trazendo a minha experiência como pai, eu digo assim, a gente, desses trabalhos que eu faço do audiovisual, e toda vez que eu faço, eu acabo aprendendo alguma coisa. Um certo tempo eu fiz um trabalho com uma grande empresária do mercado, do ramo de supermercados. Imagine você, ela é mãe, ela é empresária de grandes lojas de supermercados, o tempo dela era muito corrido, responsabilidade muito grande. E ela falou uma coisa que me chamou a atenção e disse assim, eu vou trazer isso para essa minha vida. E vocês falaram aqui, e como é importante, a professora Cátia me falou. Quando ela está com o filho, ela está com o filho. Quando ela para brincar com o filho, ela para 100% para brincar com o filho. E o que eu percebi é assim, que muitas vezes a gente acha que está e não está. A gente faz... É o tal do tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade. Porque não necessariamente tempo é tempo de qualidade. Existe aqui do lado, mas está um celular. Tá aqui do lado, tá meio aqui, tá... Rapidinho você falou aqui com o pessoal do trabalho, tá resolvendo alguma coisa e tal. E uma coisa que eu tenho trazido todos os dias para mim, para dentro de minha casa, para estar com meus filhos, eu preciso estar com eles. Sim, eu preciso, de modo integral, né? É isso, integral. 100%. Então, que legal. Eu criei hábitos e rotinas que hoje eu vejo... Desculpa perguntar, você falou filhos. Além de Heitor, tem outro? Eu tenho uma de 17 anos que já está saindo já. Tá... Eu não conheci o integral no momento. Há tempo, né? Não foi a tempo. Já está indo para a faculdade já. Então, assim, o momento que eu estou com ele, eu tenho que estar com ele. Me dedicar a ele. Que legal. E aí eu criei hábitos, rotinas, em que essas rotinas fizeram com que a gente criasse momentos que são únicos entre pai e filho. Que legal. No momento família. É um momento pai e filho. Heitor não espera para tomar banho. Heitor é de 5 anos. Tem um momento que ele só quer que eu venha trazer ele para a escola, porque a gente vem conversando, falando sobre vários assuntos dentro do carro. Então, o momento de estar com ele é um momento saudável. E aí, estar bem comigo. Você, para poder passar isso para ele, né? Que legal. Estou amando ouvir esse depoimento. Deixa eu aproveitar para poder inserir o Marcos nas coisas, que eu também estou ansiosa agora para ouvir das suas histórias. Inclusive, o seu filho está aqui. Ele não vai aparecer aqui com a gente? Pedro, vai vir? É o próximo. Tá novinho azul. Tá bom, então segura aí, tá? Sei que ele vinha agora pra gente falar. Porque eu queria ter a experiência dele falando pra ver se o Pedro tá dizendo verdade ou mentira. Tô brincando. Se ele confirma ou se ele não confirma. Tô brincando. Daqui a pouco você vem, Pedro. Marcos, conta um pouquinho da sua história. Quem é Marcos? Quem é Pedro? Como é a sua relação com o colégio? Como é que você vê essa perspectiva do socioemocional pra gente? A relação com o integral, né, começou com um pouco de resistência até minha. Foi. Quanto tempo tem? Só tem Pedro? Só Pedro, e Pedro foi esse ano. Qual a série de Pedro? 6º ano. 6º ano. E assim, a gente estava naquele dilema, para onde Pedro vai. Né? Até porque eu Transição, né? Entrada no fundamental, ele estava muito confortável, zona de conforto, numa escola pequena, numa escola que vinha. E agora ele vem para um outro mundo. Né? E o desafio era fazer com que ele não fosse mais um RG, que virou CPF, que virou carteira de trabalho, que virou profissão. Que virou número de matrícula. Número de matrícula. Sim. Né? Então, hoje, a gente queria essa coisa da humanização do ser humano. E eu trago isso muito até para a minha empresa. Né? Eu acho que a relação de humanização, ela foge
totalmente, e ela começa dentro de casa, mas ela também vai para a escola, né? Só que não transferindo a responsabilidade, trazendo para mim. A responsabilidade de educar é minha. Eu preciso da ajuda da escola e melhor ajuda possível. Sim. E hoje, a instituição Colégio Integral é a melhor ajuda possível para mim. Né? E uma coisa que me chama muito a atenção nesse momento, algo que eu trouxe, e era um desafio para mim, avaliar isso, que era o tempo de resposta. Sim. Né? Então, todas as situações que eu tive no Integral, Catiane foi muito rápida no tempo de resposta. Né? Então, isso aí me dá segurança. Sim. Porque o que é segurança é o tempo de resposta que você tem rápido. Porque você sabe que há uma assistência ali, né? Essa assistência... Tá ali, ele está sendo monitorado, Perfeito. não Big Brother, mas ele está sendo monitorado de uma forma... Isso. É até melhor do que monitorado, né? E até mesmo desafio, né? Alguns paradigmas que já foram quebrados, tipo, quem é Xandão? E aí o pai que tá de casa vai assim, Xandão, é a que eu quero, ó, Xandão. Mas não, é a coisa assim, deles se darem muito bem. Sim. Hoje eu não vejo Pedro, com menos de um ano, eu não vejo Pedro em outra instituição. Né? Baixei a guarda e disse assim, ó, foi pro lugar certo. Sim, Por que quê? legal. Porque a gente começa a ver alguns valores sendo se formando, e valores esses que estão sendo alicerçados numa base sólida. Perfeito. Não é numa base que quando sair de lá vai se perder. Né? E aí vêm os desafios da gente, enquanto pai, vendo o filho ir para um novo mundo, um mundo grandão, maior. E ele crescendo, né, ele pai? Crescendo, assim, para além da escola, tem aquela mudança tendo, interna dele mesmo acontecendo. Mas tendo esse apoio. Né? Hoje eu estou muito seguro quando meu filho entra ali, né, aquelas catracas que tem, e eu sei que ele está num lugar que ele está seguro. Ele vai ter alguns embates, ele vai ter alguns desafios que ele vai ter que superar, porque na vida ele vai ter esses embates. Certeza. Então, até quero. Porque, né, a gente brinca muito, eu brinco muito até com quem trabalha comigo, mesmo com um líder, eu brinco dizendo o seguinte, no judô, no jiu-jitsu, a gente brinca dizendo, treino duro, luta fácil. Sim. O que é que Pedro está fazendo no Integral? Ele está treinando para a vida. Sim. Então, a responsabilidade de vocês é fazer com que esse treino seja bem feito, para quando ele estiver fora daqueles muros, ele possa saber reagir a todas essas situações. Perfeito. E reações que ele vai lidar com pessoas diferentes. Isso é notório. Né? É o que você disse, seu filho, a gente acaba criando esse vínculo. Sim. É muito difícil a gente estar no lugar que a gente está hoje. Eu e o Elton. Porque muitas vezes o sentimento é educar é mãe. O pai, ele é prover recursos. Então, quando a gente... Né, isso a gente vem quebrando. Com certeza. Precisamos quebrar, né? Isso. Porque a participação dos dois é muito importante nesse processo. Eu me sinto assim, muito participativo, porque, Pedro, a gente acorda, dá bom dia, a gente dá boa noite. A gente tem algumas coisas assim, que me chamam muito a atenção, né? Na formação de Pedro, porque eu perdi meu pai, né? Como eu estava falando até com o Rafa. E o vínculo que eu tinha com ele, Pedro tem comigo. É muito notório. Todo mundo na família diz isso. Então, meu pai me ligava todo dia, meio-dia. Pedro me liga todo dia, meio-dia. Interessante. Então, assim, esse vínculo não vem do Integral, esse vínculo vem de mim, mas eu sei que ele vai ter essa relação, essa perpetuado no colégio, com né? o colégio. Perfeito. Né? Então, eu sei que eu sei que eu estou no lugar certo. E por que eu estou no lugar certo? Porque a mensalidade é paga para educar Pedro, porém... A família vai junto. A família também é educada, né? Sendo educada, porque isso é fantástico. A gente começa a ver que a reação que Catiane teve com meu filho, poxa, às vezes eu em casa não tive. Isso é fantástico. Porque quando a gente vê isso feito na família, imagina. Porque o socioemocional não é só sobre o aluno, sobre a criança. E a gente teve agora uma experiência na semana passada, onde ele procurou. E a gente depois conversou em casa, mas ele procurou. Então, assim, ele tomou a reação, ele já se sentiu à vontade, ele se sentiu seguro. Então, assim, a instituição vem fazendo para expor, para falar, se comunicar, né? Porque o desafio de vocês é muito grande. Sim. É um desafio de formar pessoas. Pessoas essas que vão ser, né, o pilar de uma outra parte de sociedade. Então, assim, o desafio é muito grande. Eu não queria estar no lugar de vocês, não. Eu não tenho essa... Obrigada pela empatia. Mas vocês são, assim, vem sendo muito fantásticos. Ah, que bom ver esse depoimento, viu? Porque de verdade. Pra gente que trabalha todos os dias, pra gente que não tem como estar toda hora... Esse conforto de deixar o filho num lugar seguro, né? Eu tenho essa vivência também, obviamente, como mãe, mas como eu trabalho lá, pra mim é até interessante, que eu tô deixando minha filha... Mas ela tá aqui também. Eu tô aqui. Mas é muito bom ver esse efeito na família, né? Do quanto essa metodologia, tem uma coisa que diálogo... acontece nesse feedback, vamos dizer assim, da escola, aluno, escola, família, que
que a gente aprende com os... Assim, eu tenho aprendido cada vez mais com o meu filho, com relações com ele. Assim, teoricamente, a gente veio de uma geração em que a gente aprendia muito com nossos pais. Nossos pais eram determinantes para a gente aprender. E eles eram, tipo... Não erravam. Ninguém errava. Não se demonstrava fraqueza, né? A gente estava falando isso agora há pouco, da questão da humanização. Eu ia até te perguntar isso, porque o Marcos falou da relação muito próxima que ele tinha com o pai dele. E, às vezes, a gente vê nesse processo da sociedade uma reprodução dessa relação paterna que não demonstra fraqueza, que não dialoga, que o pai quer ficar sempre naquela posição do chefe, do poderoso, do que não erra, que não tem momento ruim, que não chora. E hoje a gente já percebe que isso é ruim para todo mundo. É ruim para o pai, que não pode, né, expressar o que ele sente e ser o que ele é. E para o filho que cresce sem saber que ele também pode errar, que ele também vai passar por momentos difíceis. A gente não quer ficar carregando o tempo todo essa roupa, essa fantasia de super-herói que nós somos invencíveis. Que é uma fantasia, né? Na vida real... Não existe isso. A gente erra, a gente sofre, a gente tem nossos problemas. Eu acho que o grande ensinamento que talvez, assim, pelo menos para mim, o integral passa para os jovens, passa para a família de forma muito clara, e esse programa, esse projeto do socioemocional que vocês trazem, e deixando isso muito explícito, é que é importante ouvir. As pessoas, há um certo tempo, perderam a capacidade de ouvir e, na verdade, de observar também, mesmo nos pequenos detalhes. Sim. Então, quando você ouve uma criança, um jovem, não é simplesmente falar como... Tem um caso que estavam contando aqui que aconteceu alguma coisa, a professora falou assim, não estou me sentindo bem, mas esse me sentir bem significa o quê? Quantas vezes nossos filhos falam isso pra gente, né? Que não está se sentindo bem. O meu filho de 5 anos, ele pode dizer que não está se sentindo bem por alguma coisa. Por que ele não pode dizer? Pode dizer, eu tenho que escutar isso de alguma forma e trazer isso de escutar ele, porque da mesma forma que eu escuto, eu também posso aprender com ele. Sim. E eu aprendo. E a escuta tentando compreender, né? Porque a gente está falando tanto de empatia, porque às vezes a gente ouve, mas assim, só ouvir não é suficiente. Então, tipo, é isso, ok. Mas eu ouvi nesse sentido preocupado de tentar realmente entender qual é o problema. E uma coisa curiosa, já que seu filho tem 5 anos, não é isso? Tem determinadas fases que eles não conseguem nem dizer exatamente o que é. E aí, para além de ouvir, a gente precisa observar. Isso. Porque ele não vai conseguir dizer, ele vai dizer, eu não estou me sentindo bem, mas ele não vai conseguir dizer, estou desconfortável porque um colega fez isso na escola. E a gente que tem que ir com esse olhar muito mais atencioso e cuidadoso para poder entender o contexto e encontrar esse apoio, né, na escola é muito importante para poder entender o que é que está acontecendo. Então, é muito mais do que ouvir, observar, compreender, né, para poder atuar, para tentar fazer realmente alguma coisa afetiva. Eu tenho um desafio muito grande porque, como assim, nós somos pais separados. Sim. Mas aí, assim, na outra escola foi a mesma coisa. Você é muito participativo, não parece. Então, a gente se fala por telefone, a gente se fala no meio-dia, a gente se fala à noite. E tem que ter esse cuidado. Eu sei que minha responsabilidade é ter esse cuidado de estar observando, mesmo que distante. Né? Então, assim, isso é um desafio muito grande, eu me policio muito por isso. E aí você vê pequenos gestos que a gente diz assim, opa, ele sabe que ele quer. E se faz presente, né? Outro dia a gente estava sem carro e eu tinha que levar ele em casa. Esse filho, bora andando? Ele, embora. Opa, eu gosto tanto de andar com você. Vamos andando na rua. Então, assim, o que seria um problema, às vezes, na cabeça de meu Deus. Nós adultos já estávamos a gente aprende com eles. Problema na hora. A gente aprende muito com eles. Diz assim, ó, pai, é isso que eu quero. Legal, simples, vamos andar. Bora jogar bola. Embora jogar bola. Que legal. Porque na hora que a gente está jogando bola, tu vai estar com o celular na mão. Eu não vou estar preocupado em fechar um contrato, eu não vou estar preocupado com a empresa, eu não vou estar preocupado, entendeu? E assim, hoje eu trago isso, essa responsabilidade dessa relação social dentro da instituição, escola, é muito importante, porque está no período de formação. É esse período que ele vai se formar o homem da manhã. Sim. O homem de amanhã, ele vai ter muito de mim, ele vai ter muito da mãe, mas ele vai ter muito da família, mas ele vai ter muito mais, porque é um período de tempo... E muito da escola. Muito grande, da escola, entende? Inclusive, o seu filho é do turno integral, né? E, olha, ele passa muito tempo na escola, tipo assim, passa muito tempo na escola, então... Observe como, até esse detalhe é importante, né? Meu filho, a gente colocou ele no período integral, no período complementar, passou bastante tempo nesse período complementar e chegou um momento que ele chegou pra gente e conversou, pai, mãe, eu quero ficar um pouquinho mais com vocês. Que interessante. Entendeu? Então, assim, a gente disse, você quer ficar? Então
dar um intervalo aqui, vamos diminuir o período que você fica totalmente na escola, a gente se ajusta aqui para poder trazer você para cá. Mas não era algo que incomodava ele, a questão da escola. Porque nesse processo, nessa transição, até início ele ficou meio que dividido. Porque era bom ficar na escola, ou não ficava, mas era gostoso ficar com os pais. Sim, porque esse momento do pai e da mãe é um momento muito saudável, é muito bom. E a gente faz ser assim. Agora, uma coisa que você falou que eu acho que é muito importante também, é que assim, é importante de fato, e vocês conversaram aqui, a gente se conhecer. Não adianta a gente estar achando que a gente está bem e a gente não está, porque a gente não vai... E que a gente sabe tudo, né? Porque a gente não vai ajudar ninguém. Não adianta achar que porque você não tem problema, que você vai resolver o problema do outro. Precisa se tratar, precisa se cuidar, precisa se olhar, se conhecer, saber que você não está bem em casa, na relação com sua esposa, com relação com seus amigos, com relação no seu trabalho. Se você não está bem, se você não está bem consigo mesmo, você não vai conseguir você não vai conseguir ajudar o seu filho, a sua criança. Então, as pessoas precisam olhar para si. Sim, se autoconhecer. E se autocriticar, né? É sempre importante, a gente que trabalha com processo educacional, perceber que a gente não está sempre pronto. E estamos prontos ao mesmo tempo, porque a gente tem que fazer a coisa acontecer, mas a gente está aprendendo durante o processo. Então, isso para a construção da relação é muito, muito importante, né? O autoconhecimento é importante de forma assim, integral, né? Sim. Porque se você também não tem esse poder de criticar, se autocriticar e de mudar, você vai viver um ser humano só se criticando. Isso é ruim. Mas se você já critica, já avalia e você já consegue ter esse time de mudança, isso vai ser perceptível. Eu tive uma situação com o Pedro também, há um tempo atrás, que eu sempre pergunto a ele, pai, como é que você acha que eu tô? Eu mudei em alguma coisa? Como é que eu tô? Eu tô bem? Por quê? Porque minha relação com ele é de amizade. Sim. Eu digo todo dia a ele, antes de ser pai, eu quero ser amigo. Porque o amigo é amigo. Amigo não mente para amigo, mente. Amigo não tem nenhum tipo de melindre como amigo. E assim, eu quero que ele seja amigo da escola. Porque se ele for amigo da escola, ele vai se dar muito bem na escola. Ele não vai ter a relação de hierarquia. Essa relação não existe mais, né? E isso eu tenho muita responsabilidade. É porque é uma forma de autocrítica e também de você ter esse feedback, né? E ele me deu esse feedback há um tempo atrás que fez eu mudar totalmente. Olha aí. Né? Você está mais calmo, agora você faz isso, você faz aquilo. Eu digo, opa, eu não sabia que você estava me avaliando. Eu acho legal também, com isso, né? Marcos, essa coisa da gente se autocriticar, evita também que a gente critique outros de maneira aleatória, porque quando a gente não consegue avaliar que às vezes a questão está na gente, que a gente pode fazer alguma coisa, a gente culpa o outro, né? E às vezes a gente vê essa relação, tipo assim, a escola está fazendo isso, o professor... E às vezes não é nada externo, assim, é realmente a nossa percepção, é a gente que não está conseguindo avaliar como gerir aquela situação, né? A coisa de ver a marcazinha vermelha lá no aplicativo, né? Sim. Não fez a tarefa. Não fez a tarefa. Por que a escola não cobrou de Pedro a tarefa? Não é a escola que tem que cobrar de Pedro a tarefa. Eu tenho que ver. Exato. Ver o que está acontecendo. A responsabilidade é minha. Só que é aquela coisa do mais... Aí vem a justificativa. Isso não tem a ver nas relações. Né? Então, assim, se tá ali vermelhinho é porque eu falhei em alguma coisa. É bem Naquele importante dia, essa eu não postura, vi né? a tarefa. E foi realmente falha minha. Sim, e eu, filho, não olhei, filho, não olhei. E a responsabilidade também dele. Né? Porque todo dia eu digo a ele, eu já sei onde eu cheguei e eu sei aonde eu ainda quero chegar. Vamos junto? Vamos. Então, assim, a responsabilidade... é sua já. Né? Então, chamar para a responsabilidade, ele né? sabe que a responsabilidade é dele. Que legal. Um ponto assim, que eu acho muito importante da escola é a questão da matemática financeira. Né? Eu vou chamar muita atenção disso com vocês, porque... que a gente trabalha, né? Tem projetos. Essa relação de matemática financeira com a relação com o outro, por quê? Porque dinheiro destrói relações. Sim. E vocês estão mostrando que isso é possível. Tem que ser educado, né? Essa questão social, essa questão financeira e essa programação dentro de uma mesma instituição. Perfeito. E ele está preparado para o futuro, entendeu? Como usar o dinheiro. A gente tem muitos projetos nesse sentido. Isso. A gente vai falar, inclusive, já fica aí, ó. Tema para outro episódio, hein, equipe? Falar sobre educação financeira, porque a gente tem projetos de educação financeira, né, na escola desde o ensino fundamental, então é bem importante, desde o Kids, né, mas assim, efetivamente trabalhar isso nessa perspectiva mais prática do dinheiro mais para frente, é muito bom para desenvolver esses alunos, né. Eu queria conversar mais com vocês, eu tô assim com todo mundo, né, tem pessoa daqui, gente, não dá para ficar... Acabou. O tempo passa rápido, né, mas eu quero agradecer muito a vocês pela participação, foi muito importante ter essa escuta paterna, né, ouvir a experiência de vocês
vocês, agradecer por tudo que vocês compartilharam com a gente. Muito e obrigado. agradecer pela confiança, sobretudo, né, no colégio, dizer que estaremos sempre aqui, as portas estão abertas e que vocês contem com a gente de maneira contínua, né, nesse processo da educação dos filhos de vocês. Na verdade, a gente que agradece. Ah, obrigada. E eu vou colocar uma câmera Obrigada. escondida e vou acompanhar Por ele. favor, ó, Ele você chegou tá na devendo escola. esse registro, hein? Vou fazer uma câmera. Você tá devendo esse registro porque... É o quê? Ah, tá devendo esse registro porque a gente quer essa imagem espontânea, tá? Vou trazer, vou mandar. Por favor. E aí, pra fechar, enquanto agora a gente falou tanto de Pedro, a gente vai ver Pedro e temos uma outra convidada aqui que vai fazer o maior sucesso também. Queria que vocês definissem essa relação de vocês com os filhos de vocês e com o colégio em uma palavra. Vocês conseguem? Vai. Confiança. Confiança. Perfeito. E você? Eu vou minha palavra. Deixa eu falar logo. Tá parecendo uma Confiança. aluna na escola, né? Mas ele falou a minha, Olha, professor, eu concordo. Se confiança, eu vou colocar assim, não sei, por amor. Amor e carinho. Uhum. É tão lindo abraçar, meu filho se abraçando todo mundo. Meu amor, com a beijando carinho. todo Pode ser mundo. acolhimento. Acolhimento. Acolhimento é bom, né? Acolhimento. Confiança e acolhimento. Acho que essas duas Acolhimento. palavras realmente representam muito, né, do que a É. gente propõe aqui enquanto instituição. Muito obrigada, tá bom? Obrigado, Vou pedir que vocês deem um tchauzinho aí pra câmera que eu vou chamar Pedro e Lara para participarem da nossa última rodada aqui do podcast. Obrigada, meninos. E convidar agora Pedro. Falamos de Pedro, Pedro vai aparecer e Lara também vai aparecer, que é a filha de Catiane, que já esteve aqui também. A gente vai perguntar agora nesse momento para os filhos se tudo que os pais falaram era verdade. Brincadeira, gente. Tá sendo muito bom ter vocês aqui participando do nosso podcast. Espalhem para todo mundo que ainda não conhece ou que ainda não acompanha o nosso conteúdo e se inscrevam no nosso canal para vocês acompanharem quando tiverem os próximos episódios, tá bom? E aí, tudo bem? Tudo. Tudo bem? Estão nervosos ou estão tranquilos? Mais ou menos. Mais ou menos? Já participaram de algum podcast? Não. Primeira vez? Então vocês não vão esquecer desse momento nunca, né? A É. gente vai tirar uma foto depois para guardar quando vocês estiverem maiores, assim, será, olha, eu participei a primeira vez no podcast lá no Colégio Integral. Tudo bem? Tudo. Pedro? Como é seu sobrenome, Pedro? José. Pedro José. Fala o nome todo. Pedro José Ornelas Malhada. Ornelas Malhada. Qual é a sua idade? 12 anos. 12 anos. E você é de que série? 6º ano. 6º ano. E você é? Lara Monteiro Viana da Cruz. Perfeito. Quantos anos você tem, Lara? 10. 10. E é que série? 5º. 5º ano. Então a gente tem 2 alunos aqui de série diferentes, né? Inclusive a gente vê que Lara tá com a farda do Kids e Pedro tá com a farda já do colégio. Então, vocês têm experiências diferentes com a escola, né? Me conta, Lara, como é que você vê a sua relação com a escola? É legal, é divertido, você se sente acolhida? Eu gosto de ir pra escola porque eu aprendo melhor, assim. Quando as professoras ensinam, eu acho melhor do que eu estudar sozinha. É? Você gosta mais de estudar com as professoras? Porque eu entendo mais. Aham. O jeito que elas explicam pra mim fica mais na cabeça. Ah, que legal. Eu também gostava mais com as professoras. Acho que fica mais fácil de entender, porque elas têm metodologias legais, né? E as aulas são divertidas? Sim, de vez em quando tem Kahoot, algumas outras coisas também. E o que você mais gosta? Tem alguma matéria que você gosta mais? Eu gosto bastante de português, redação, Adorei, porque eu sou história e professora de geografia. História e geografia? Também. Ó, de linguagens e humanas, é do meu time, Lara. E você, Pedro? Quais são suas matérias favoritas? História e geografia. Também de humanas. Adorei, viu? Trouxeram a galera de humanas. Porque quando a gente fez o primeiro episódio, só tinha a galera de exatas. Eu adorei que hoje veio o pessoal de humanas. E você gosta da escola também, Pedro? Gosto. O que você mais gosta lá do Integral? Os professores, a coordenação, é tudo muito legal. Você se sente acolhido? Sim. Seu pai falou de uma experiência que você teve de falar alguma coisa, né? De trazer. Pode contar pra gente, assim, só qual foi a sua sensação? Você se sentiu confiante em falar? Você tem uma sensação de que você tinha mais dificuldade de falar antes e hoje você fala mais? Como é a sua relação, assim, com essa coisa de expressar o que você sente na escola? Eu me senti mais leve, assim. Antigamente eu não tinha tanto isso, aí agora tenho mais. Já consegue falar, se expressar, né? Sim. Que legal. E você, Lara, é mais tímida ou tem facilidade de se expressar?
Antigamente eu era um pouquinho mais. Mas quando eu entrei no período integral esse ano, agora eu fiquei menos tímida. Porque eu comecei a falar mais com a gente. Aí eu fiquei menos tímida. Tá menos tímida, né? Que legal. E aí eu queria pedir para vocês assim me responderem uma coisa. Podem pensar um pouquinho, tá bom? Porque é uma coisa mais complexa. Mas eu queria saber de vocês assim, vocês acham importante a gente falar sobre empatia na aula? Como é que vocês percebem a relação de vocês com a turma de vocês? Assim, tem acolhimento, união? Isso é bem trabalhado? O que vocês acham? Quando eu falo a palavra empatia, o que é que vocês pensam? Vai, Lara. Eu penso em pensar nos outros. Pensar por ela, como se eu fosse ela. Se colocar no lugar do outro, né? Lá na sala tem alguns que falam, alguns não. É um desafio, isso. né? Tem gente que não entende o que é e não faz. Mas estão aprendendo. Sim. Assim, vocês ouviram a gente falar aqui na live toda, né, sobre saúde socioemocional, a importância do acolhimento. E é legal ouvir isso de você, Lara, para a gente perceber o quanto esse processo é contínuo, né? Até porque você está no 5º ano, não é isso? Sim. Então, imagina que se no 5º ano você já percebe que alguns colegas já são empáticos, outros ainda precisam melhorar, a gente conseguindo trabalhar isso no 6º, no 7º, no 8º, no 9º, até chegar ao ensino médio, vai ser um resultado muito bom, né? Para que todo mundo fique feliz, não faça bullying, não desrespeite ninguém. E se sinta seguro, se sinta bem na escola, né, Pedro? Você percebe na sua sala que já tem um processo de acolhimento, a gente está também nesse... Tem pessoas que já entenderam, tem pessoas que ainda estão entendendo, não é isso? Algumas nem entendem, outras se importam mais. Mas outras... Então, você percebe assim, que é um processo que precisa ser continuado, né? Precisa continuar, e é importante? Tratado. Que legal. Para que você se desenvolva. Até porque aprender as matérias são muito legais, mas aprender num ambiente seguro, acolhedor, é bem importante, não é isso? Sim. Se eu pedisse para vocês definirem o colégio integral em uma palavra, vocês conseguiriam? Uma palavra que vocês acham que representa uma só? Porque pode ser mais, Pedro. Você quer definir mais? Vai lá. Eu acho bom. Bom. E você? Divertido. Divertido. Outra palavra, Lara? Além de bom? Legal. Legal. E Pedro? Acolhedor. Acolhedor. Última, Lara. Pode pensar. Não sei o que mais. Vou te dar uma pesca. Deixa eu ver se foi bom, legal. Pode ser... Divertido, ele já falou, né? Deixa eu ver outra coisa. Pode ser... Bacana. Interessante. Bacana. Interessante. Pronto. Você tá vendo? Você sabia tudo? Bacana, interessante. Não pode essa agora, Pedro. Outra. Boa. Acolhedor, já falei, né? Divertido, já falou. Acolhimento, já. A última. Vai, derradeira. Vai, eu confio em você. Não saiu. Interessante. Interessante, perfeito, perfeito. Quero agradecer a vocês a participação. Para finalizar, já que eu já falei as palavras, e a relação com os pais, tá legal? Sim, sempre que eu chego em casa à noite, porque eu faço período integral, de vez em quando, eu, meus pais e minha irmã, a gente vai na quadra, joga vôlei, anda de bicicleta, de vez em quando a gente assiste filme... Joga jogo de tabuleiro, essas coisas. Que legal, fazem atividade juntos, né? Divertido. Sim. E você, Pedro? Minha relação com os meus pais é muito boa. É? Seu pai estava falando aqui que tem uma relação bem amiga com você. Isso é bem legal, né? Isso é bem bacana. Que legal. Então, vou aproveitar esse momento e pedir para eles virem aqui dar um abraço em vocês, para a gente encerrar o nosso podcast com esse acolhimento na prática, né? Obrigada, viu, pela participação. Vou aproveitar para a gente encerrar juntos, todo mundo para a câmera. Agradecer a vocês pela participação no nosso podcast hoje sobre socioemocional. Agradecer pela participação de todas as mães, coordenadoras, nossos convidados, diretor, todo mundo. E toda a nossa equipe também que está assistindo e acompanha, que faz isso acontecer. Obrigada, Lara. Obrigada, Pedro. Obrigada, mamãe. Obrigada, papai. E obrigada a todo mundo.
E acompanhe o nosso canal, que a gente daqui a pouco vai ter mais episódios, tá bom? Vejo vocês no próximo Pode Grau. Tchau. Beijos, beijos, beijos. Tchau. Pode Grau.